Eu descobri que as pessoas sabem muito pouco sobre o terço e muito pouco sobre o mundo espiritual. A gente tem que entender isso. Essa é a essência da fé cristã. Aí eu tendo compreendido que Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, você sabe o que é o terço? Você sabe como se reza o terço? Sabe qual é a origem do terço? Sabe o que ele significa? Então a fórmula é simples. O terço começa com algumas rezas introdutórias, em seguida é rezado em 5 dezenas de Aves Marias e um Pai Nosso, cada uma, meditando-se a cada início de dezena o mistério da vida de Jesus e de Maria. Então, imagina o seguinte, o terço também é uma excursão, entendeu? Uma excursão, só que é uma excursão espiritual. Então vamos por partes. Fica comigo aí, não sai não. O importante agora é saber que a nossa excursão do terço leva as pessoas a passear pelas vidas de Jesus e de Santa Maria. Em cada terço, a gente visita 5 lugares diferentes. Quer dizer, em outras palavras, a gente medita sobre 5 episódios diferentes das vidas de Jesus e de Maria. E em cada lugar desse, a gente chama de mistério. A excursão espiritual do terço leva você a meditar sobre os mistérios das vidas de Jesus e de Maria. Por fim, a pergunta que não quer calar. Se o terço é uma visita guiada às vidas de Jesus e Maria, quem é o guia da excursão? Gente, o guia do terço é a própria Santa Maria. É ela quem guia as pessoas entre um mistério e o outro. Na prática, o terço é oferecido a Jesus, logo no início. Mas depois de fazer esse oferecimento, a gente passa a se dirigir a Santa Maria durante o terço. E é a Mãe de Deus que vai nos conduzir daí para frente. O terço é uma oração mecânica? Não, é o contrário. Ela é uma oração meditada, uma excursão por 5 lugares sagrados, por 5 mistérios. Mas é uma oração do povo simples de Deus, então ele nasceu para iluminar os analfabetos. Por isso o terço não pode ser complicado. Ele tem que ser simples, ele tem que ser fácil de lembrar, ele tem que ter um roteiro fácil de lembrar, ele tem que ter uma fórmula simples. Entendeu? Por que tem tanta gente que fala rosa? Por que as pessoas falam rosário? E por que tem gente que fala terço? Bom, é que como é uma oração longa, 150 Ave Marias, o rosário é dividido em 3 partes. Cada uma dessas 3 partes, quer dizer, cada um terço, né, deve ser rezada junto com a meditação de 5 episódios diferentes. Aqueles mistérios de que eu já falei, da vida de Jesus e de Maria. E por meio dessas contas aqui, o fiel vai seguindo sem se perder, uma conta depois da outra. Se a fórmula é fixa, por outro lado, os 5 mistérios variam conforme o dia da semana. Quem determina quais são os 5 mistérios que devem ser rezados a cada dia, quer dizer, meditados a cada dia, é a nossa igreja. Da mesma forma que o terço se inicia com algumas orações introdutórias, né, que a gente viu aqui, ele costuma ser finalizado por uma Salve Rainha, que é uma reza de agradecimento e um pedido de intercessão dirigidos a Santa Maria, que foi coroada como Rainha do Céu e da Terra. Bom, agora que a gente sabe o que é o terço, por que a gente deve rezar o terço? Primeiro, o terço é uma oração de fé, cujo objetivo, como eu falei, é que Jesus habite em nosso coração. Segundo, dizem os exorcistas, os santos e os místicos, que o diabo e todos os espíritos caídos detestam a oração do terço. É um dissabor profundo saber que tanto poder foi dado, não apenas ao Filho de Deus, o que seria natural, mas também para uma mulher humana, ou seja, para Santa Maria, exclusivamente por seus méritos, por sua humildade, por sua mansidão. Por isso, a oração diária do terço é como um verdadeiro tratamento espiritual contra o inimigo. O Padre Pio, aliás, sempre andava com seu terço para todo canto, né, assim na mão, e ele dizia que era a minha arma. Né? Da mesma forma que São Domingos, como a gente viu, dizia que o terço é uma arma. Terceiro motivo, como arma que ele é uma oração que nos prepara para o combate espiritual, fortalecendo a gente no dia a dia do nosso espírito, entendeu? E quarto, é uma oração que permite acumular graças, acumular indulgências, por meio das quais um de nós pode se beneficiar a si próprio ou interceder por outros, e também pelas almas dos mortos. A intercessão sincera e bem feita pelos outros, aliás, especialmente pelos falecidos, é uma das formas mais elevadas de caridade. Como é que você pode rezar um terço, se você é principiante? Bom, o primeiro lugar que eu recomendaria, é claro, é na igreja, onde é comum você encontrar grupos de orações. Alguns diários, outros em alguns dias da semana.
A oração na igreja tem uma dinâmica própria. E ela pode ser, conforme a igreja, conforme o caso, um pouco mecânica. E com pouco tempo dedicado à meditação, sabe? Então, isso às vezes não é bom para quem está começando. Pode ficar repetitivo, pode ficar chato. Ou pode até parecer sem sentido, só uma fórmula. Por outro lado, como o grupo reza unido e os versos são rezados alternadamente, faz um som bacana, meio relaxante. É algo como se fosse um mantra. Tem gente que adora, tá? Enfim, cuidado se você está começando, procure um grupo que faça uma oração um pouco mais meditada, que é para você entender o sentido. Ou você pode se decepcionar. O segundo lugar que eu recomendo é procurar os eventos do Pedro Siqueira, que faz sempre sessões de oração muito bonitas. Como ele roda o Brasil inteiro, você pode ir pessoalmente na sua cidade. Ou inscrevendo-se no canal dele, ativando as notificações. E aí você vai ficar sabendo pelo YouTube exatamente quando cada terço vai começar, podendo participar online, ao vivo ou gravado. O terceiro lugar que eu recomendo é rezar sozinho. Para isso, o celular vai ser seu maior aliado. Há aplicativos que ensinam a rezar, mas eu gosto muito de colocar os fones de ouvido, tipo esse aqui que eu estou aqui agora, e rezar seguindo um dos muitos vídeos gravados no YouTube. Tem vídeos excelentes, rezados por padres famosos ou não, e até por leigos. E eu recomendo um que fale um pouco mais dos mistérios, né? Melhor ainda é se você fizer isso dentro de uma igreja, olhando para a cruz ou diante do sacrário. E você reza em meia hora, aí você faz uma boa oração do terço. A oração do terço já atrai muitas graças por si só. Rezado dentro de uma igreja, mais ainda. E se você fizer isso tendo se confessado e comungado, ou se fizer isso nos dias ali em volta do terço, as graças são ainda maiores. É claro que você não pode barganhar com Deus, nem com Maria, né? E o terço não é um passe para você conseguir o que você quer. Você não é mimado por Deus, tá? E Deus não vai te atender assim. Mas saiba que você está colhendo graças imensas e favores imensos para você e também para as pessoas por quem você pede. Quais são os 5 mistérios de cada dia? E em quais dias eles devem ser lembrados? Cada conjunto de 5 mistérios tem um nome específico. São 4 conjuntos: os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos e, mais recentemente, o Papa São João Paulo II introduziu um 4º conjunto que a gente chama de mistério, que ele chamou de mistérios luminosos. O último conjunto de mistérios é os mistérios luminosos, que é para rezar na quinta-feira. O primeiro é o batismo de Jesus no Jordão, e aqui a gente aprende que Jesus, apesar de não precisar ser batizado, porque ele era livre do pecado original, de que o batismo purifica, faz questão de cumprir essa etapa, mostrando o seu lado humano, o seu lado divino, bem como o compromisso de ser vida para todos, sendo anunciado por Deus lá no batismo como seu filho. O segundo mistério luminoso é a autorrevelação nas bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. E aí a gente aprende que Jesus se revela antes do seu tempo para atender a um pedido da sua mãe. Esse episódio mostra aqui também que a bondade da mãe, o poder de intercessão de Maria, se manifestam para nós nos momentos de aflições cotidianos da nossa vida, mesmo que seja para transformar água em vinho. O terceiro mistério luminoso é quando Jesus faz o anúncio do reino de Deus e convida a conversão. A meditação aqui é que a gente aprende que Jesus se apresenta como Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. E a gente aprende que é preciso rezar por todas as pessoas que se dedicam e ajudam na obra de construção do reino de Deus. O 4º mistério, o momento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Meditação. Esse é um momento impressionante. É o momento em que Jesus mostra pela primeira vez a face luminosa da sua verdadeira majestade divina, coisa que ele nunca tinha feito antes. O Jesus se transfigura e ele brilha como o sol diante de Pedro, Tiago e João, lá no alto do Monte Tabor. Em contraste, isso ocorre logo depois que Jesus tinha anunciado a sua morte, destino que Pedro nem compreendia e nem aceitava. Pedro não queria. Pedro chega até a perguntar a Jesus se poderia fazer umas tendas para Jesus, Moisés e Elias ficarem ali no Monte Tabor, mostrando que ele não entendeu nada, que o seu desejo íntimo era de ficar no Tabor indefinidamente,
possivelmente para adiar a indesejada morte de Jesus, que Pedro não aceitava. É nesse momento que o próprio Deus Pai interfere, e interfere com uma voz de trovão, que eu nem consigo imaginar como é, e anuncia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. E essa bronca leva os discípulos a um intenso terror, eles se prostram no chão com as cabeças no chão. O último mistério luminoso é a instituição da Eucaristia na ceia pascal, que aconteceu numa quinta-feira. Qual é a meditação? Convida as pessoas a fazer uma vida de partilha, da mesma forma que Jesus partiu o pão e que ele compartilhou o pão. Aliás, depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos discípulos algumas vezes sem que eles o reconhecessem de imediato, mas passaram a reconhecer na hora que ele parte o pão. Quer dizer, o cristão é aquele que se reconhece por partir o pão, por compartilhar. O pão físico ou o pão espiritual? Pense nisso. Bom, acho que é isso por hoje. Acho que deu para ver que há muito mais coisas entre o céu e a terra, e também debaixo da terra, do que sonha a nossa vã filosofia. E depois de tudo que a gente viu juntos aqui, fica a dica. Se você alguma vez ouvir alguém dizer que o terço é só uma oração mecânica e sem sentido, dá um tempinho, respira fundo e pergunta para a pessoa: escuta, você tem uma meia horinha para a gente conversar? Né? E aí você conta para ele o que é o terço. Você pode estar salvando uma alma, que aliás pode bem ser a minha ou a sua, e quem sabe até ganhando um amigo. Beleza? Se puder, reze por mim. Eu estou precisando de aliados, estou precisando de amigos no combate. E, tendo dito isso, agradeço muito a sua companhia, de verdade. Tá bom? É isso aí. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.